Olá, aqui é o Júlio Carvalho e neste vídeo eu vou te falar sobre o que os especialistas em nutrição e saúde admitem ser chamado de alimento e como esses alimentos se classificam para que você não se engane e também não seja enganado na hora de escolher o que você vai comer. Esse é um assunto de fundamental importância para o seu emagrecimento, pois você precisa saber o que pode ser chamado de alimento e o que compõe cada alimento para poder combinar os alimentos da melhor forma e obter assim a melhor nutrição e emagrecer, conseguir emagrecer sem passar fome, sem tomar remédio e também sem deixar de comer o que você gosta. Então esse nosso tema se desdobra em outros três: combinação de alimentos, digestão e nutrição. Mas vamos começar do começo para que fique bem claro, também para que o vídeo não fique muito extenso. O vídeo muito longo a gente acaba parando de prestar atenção, tá? Os outros assuntos que eu vou apresentar para você vão chegar nos próximos vídeos. Então fique de olho na sua caixa de entrada que eu vou mandar um e-mail para você quando já estiverem disponíveis esses e-mails. Agora considere o seguinte: o corpo humano, ou seja, o seu corpo, é formado por pequenos elementos de construção, como se fossem os tijolos de uma parede, as células. Só que o tijolo não tem vida, mas a célula tem. O alimento é o material que pode ser incorporado e tornar-se uma parte de uma célula. Ou seja, é aquilo que a célula pode colocar dentro dela sem ser destruída. Os materiais que não podem ser incorporados às células são considerados venenos, são tóxicos. Vamos abrir um parênteses aqui que se faz importante. Para que o que você come caber dentro de uma minúscula célula, é preciso ir quebrando esses alimentos em substâncias menores até que a célula consiga absorver isso. Assim, um paralelo legal é o seguinte: é como você pegar uma pizza inteira e tentar colocar a pizza toda dentro da boca, não vai caber. Tá certo? Então, o nome que se dá a esse processo de quebrar os alimentos em substâncias menores é digestão. E como eu falei, nós vamos tratar disso num próximo vídeo, legal? Fechando parênteses então, tá? E para ser considerado um verdadeiro alimento, uma substância não deve conter ingredientes inúteis ou que prejudiquem a célula. Um bom exemplo é o tabaco. O tabaco é uma planta rica em proteínas, rica em carboidratos, sais minerais, vitaminas e água. E aí você vai falar: uau, eu vou comer tabaco, tem tudo que meu corpo precisa. Só que além dessas substâncias, o tabaco também contém quantidades consideráveis de venenos, inclusive assim dos venenos mais virulentos conhecidos pela ciência. E por conta disso, então, o tabaco não pode ser considerado um alimento. Alimentos não industrializados são formados por água e alguns compostos orgânicos conhecidos como proteínas, carboidratos. E dentro dos carboidratos estão açúcares, amidos, gorduras, também sais minerais e vitaminas. Todos esses elementos têm alguma substância que você não utiliza e o teor de substância não utilizáveis varia, sabe, assim, entre eles. Tem uma grande variedade entre eles e também entre aquilo que o seu organismo está precisando no momento em que você ingere, tá bom? Os alimentos industrializados são um outro assunto e, por enquanto, procure seguir a regra de que sempre que possível você coma alimentos não industrializados, mais conhecidos como comida fresca, como se fala dentro de casa, né? Comida fresca. Legal? Você vai falar: caramba, mas quanta teoria! Espera um pouco, calma, que já já isso vai ficar bem prático para você, eu te garanto, tá bom? Os vegetais são considerados a matéria-prima da nossa nutrição e são classificados de acordo com a composição e fontes de origem. E vamos pegar um pouco da classificação de forma assim mais geral, mais ao alcance da nossa mão, essa classificação vai te ajudar bastante nas suas combinações de elementos, que é o nosso próximo passo, legal? Vamos começar então. Vamos começar pelas proteínas. Bom, as proteínas são substâncias que formam todos os seres vivos, vegetais e animais, dos microscópicos aos de grande porte. Animais e vegetais dependem das proteínas para se desenvolverem e crescerem. As proteínas, inclusive, exercem as mais variadas funções: formação estrutural dos organismos, metabolismo celular, ajudam a transportar substâncias. Por exemplo, o transporte de oxigênio no sangue é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Também constituem os anticorpos que defendem o seu organismo.
por outro lado, também constituem os corpos que atacam o seu organismo. Por exemplo, o ebola é causado, o vírus do ebola é uma proteína na realidade, tá certo? Então é isso. E as proteínas são formadas por moléculas chamadas de aminoácidos, que combinam, né, eles se combinam de maneira diferente e formam todas as diversas proteínas que a gente conhece. Alguns aminoácidos o seu próprio corpo produz. E os que você não produz normalmente são encontrados em proteínas de origem animal, tais como na carne, ovos e leite, tá bom? Os alimentos de origem vegetal são os principais fornecedores de fibras para o seu organismo. Uma alimentação variada com vegetais e produtos de origem animal garante todos os aminoácidos necessários para o seu organismo. Vale destacar, no entanto, que os vegetarianos podem conseguir todos os aminoácidos essenciais também, alimentando-se apenas com vegetais. Basta que eles façam as corretas combinações desses alimentos, desses vegetais que eles comem, tá? As principais fontes de proteína são carne, ovos, castanhas, né, os cereais, grãos secos como feijão e lentilha e todos os alimentos frescos em geral, tá bom? Carboidratos. Aqui nós estamos falando de amido particularmente. Antigamente eu acreditava que carboidrato era tudo que era feito com farinha de trigo. Mas não é isso, talvez você acredite, mas também não é isso, tá bom? Os carboidratos também podem ser chamados de glicídios ou açúcares, e eles são a principal fonte de energia para os seres vivos, e estão presentes em diversos tipos de alimento. Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal. Como os cereais, né, arroz, trigo, aveia, as raízes e os tubérculos, né, batata, mandioca, cenoura, beterraba, as leguminosas, como já falei, feijão, ervilha, soja, e as frutas, né, que são a grande fonte de açúcar que nós temos, tá certo? Entre tantos outros, tem mais, mas vamos ficar só com esses, que esses são os do nosso dia a dia, tá? Então, não se engane dizendo que você parou de comer carboidratos só porque você parou de comer alimentos feitos com farinha de trigo, farinha branca, pão, pizza, biscoitos. Por isso é que eu falei no começo que alimentos industrializados fazem parte de um outro assunto, tá bom? Existem vegetais com alto teor de amidos, os cereais, por exemplo, os grãos secos, né? Menos a soja, tá? Ervilhas, batatas, as castanhas, esses aí são os mais ricos em amidos, assim, que são do nosso dia a dia. Agora tem aqueles que têm menos amido, como por exemplo, desculpe, a couve-flor, a couve da feijoada, a beterraba e a cenoura. Açúcares e xaropes. Nós estamos falando aqui dos açúcares mesmo. Frutose, vamos dar o nome certo. Frutose, açúcar natural, e o mel de abelhas é a maior fonte de frutose que existe, tá? Existe também a sacarose, que é o açúcar industrializado, açúcar mascavo, açúcar refinado, xarope de cana, melado de cana, tá? Tudo isso é sacarose. E tem também a lactose, que é o açúcar encontrado no leite e é a principal fonte de energia para o bebê durante o período de amamentação. E tem muita gente que não consegue digerir a lactose e diz que tem alergia ao leite. Não é isso, viu? O que ela tem é dificuldade na digestão da lactose. As frutas, né, juntamente com a beterraba e o mel de abelha, são a grande fonte de açúcar natural que nós temos. E eu espero que tenha ficado claro que os carboidratos são essenciais para a sua saúde, pois além de servirem como fonte de energia, eles ainda fazem parte da constituição de várias estruturas importantes do seu corpo. E é por esse motivo que eu recomendo que você mantenha uma alimentação variada e equilibrada. E dá para fazer isso com alimentos do dia a dia, sabe, de restaurantes de comida por quilo, viu? Gorduras. Aqui não tem muito o que falar. Na nossa alimentação do dia a dia, nós encontramos gorduras em algumas frutas, como o abacate, por exemplo, mas principalmente no óleo que é usado para cozinhar, né? O azeite de oliva, óleo de soja, óleo de semente de girassol, óleo de gergelim, óleos de milho, de semente de algodão, manteiga e os substitutos da manteiga, creme de leite, carnes gordas, banha de porco. Os meus pais contam, minha mãe é do interior de São Paulo e meu pai é do sul de Minas, tá? E eles contam que antigamente não era todo mundo que tinha geladeira em casa e que para conservar a carne,
Quem não tinha geladeira guardava os pedaços assim, de carne crua em potes cheios de gordura de porco. Por isso que a gordura de porco é tão presente na nossa culinária. Ácidos são as frutas, né? A maior parte dos ácidos que você ingere vem das frutas ácidas. As principais são a laranja, o limão, uva, abacaxi, tomate. Tomate é fruta e é bastante ácido também, viu? A lima, a maçã, um tal de pêssego azedo que uma vez eu encontrei, a ameixa azeda também. Tem umas que já são menos ácidas, como figo, pera, cereja, o pêssego comum que a gente encontra na feira e a ameixa. Vegetais verdes, né, e sem amido. Existem também os vegetais verdes e sem amido. Aqui você vai encontrar todos os suculentos vegetais sem levar em conta a cor, seja verde, vermelho, amarelo ou branco. Não importa a cor. Os principais são alface, escarola, chicória, aipo, couve, espinafre, acelga, quiabo, pepino, couve-flor, brócolis, nabo, agrião, cebola, cebolinha, alho poró, abobrinha, milho verde, berinjela, couve, rabanete, salsa, brotos de bambu, e tá bom, né, para hoje. E tem também os melões, que são ricos em água e sais minerais. E nós vamos falar sobre eles no próximo vídeo, tá? Então nós estamos falando aqui de melancia e melão, tá? Mas eu vou abrir um parênteses para eles no nosso próximo vídeo, tá? Não perca. E saber o que pode ser considerado alimento é o primeiro passo para você ter uma alimentação saudável. O próximo passo é saber combinar os alimentos de forma a obter a melhor nutrição. Como eu já falei, bons alimentos combinados de forma errada dificultam a digestão e se transformam em venenos dentro da sua barriga e, consequentemente, aumentam no seu corpo a quantidade de gordura e a retenção de líquidos. Nos próximos dias eu vou postar outro vídeo e contar para você como você deve combinar os alimentos do dia a dia e ter sempre a melhor nutrição e a maior eliminação do excesso de gordura do seu corpo. Só que eu preciso que você colabore, eu preciso da sua ajuda de verdade. Por favor, comente esse vídeo, coloque suas críticas, suas dúvidas, se foi bom, se não foi, se não serve para nada. Sabe? As críticas são muito bem-vindas, tá? Então coloque aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a emagrecer. Os seus comentários vão me ajudar a selecionar e postar sempre um conteúdo útil para que você consiga emagrecer de forma saudável. Então fique atento ao seu e-mail, porque logo eu vou avisar você sobre o próximo vídeo. Se você veio direto aqui no YouTube, então cadastre-se na nossa página, que é emagrecernoescritório.com.br, para você receber essas matérias direto no seu e-mail. Aliás, cadastre-se aqui no YouTube e também lá no blog, porque algumas matérias não vêm para cá. E assim você não perde nada, só gordura. Então eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e te vejo no próximo vídeo. E até lá, viva com propósito e alegria. Tchauzão e até o nosso próximo vídeo então.